Olá a todos, bem-vindos ao canal Fonoaudiologia e Afins. Hoje eu vou explicar a importância da colaboração familiar nos tratamentos fonoaudiológicos. Na primeira consulta fonoaudiológica, o profissional informa sobre todas as fases de um possível tratamento. Uma dessas fases consiste em explicar a importância da colaboração familiar e do trabalho em casa, para que os resultados sejam os mais eficazes possíveis. A maioria das famílias, nos estágios iniciais do tratamento, se pergunta quanto tempo vai durar e se os resultados serão de longo prazo. Os profissionais sempre respondem que o principal a alcançar é a sinergia entre o fonoaudiólogo, a criança e a família. A eficácia da superação das dificuldades dependerá do grau de dificuldade do problema atual, da idade e as características individuais da criança, da regularidade das sessões e da colaboração da família no processo terapêutico. A pergunta que a maioria das famílias nos faz em suas primeiras consultas é: por que eu tenho que fazer algo em casa se eu já levo meu filho 2 ou 3 vezes por semana e pago por isso? Embora diante do profissional muitos concordem em trabalhar em casa, poucas são as famílias que finalmente colaboram com o profissional. Nas sessões, algumas das afirmações que geralmente ouvimos em nossas consultas são as seguintes: bem, já que eu o trago aqui e ele trabalha com você, isso para mim já é o suficiente. Ou, olha, vamos pouco a pouco, não quero sobrecarregar o meu filho. Eu também tive o mesmo problema e olha para mim, eu estou aqui sem esses problemas hoje. Ou então, ele tem muito dever de casa na escola, e se você der a ele dever de casa aqui, ele não vai mais querer voltar. Não fizemos isso porque estávamos muito ocupados, ou porque a criança tinha dever de casa, ou prova, etc. Bom, essa lista pode ser interminável. Eu lamento muito, mas os fonoaudiólogos não têm superpoderes, nem somos capazes de resolver todos os problemas dos seus filhos. Tanto professores como psicólogos e fonoaudiólogos podem ajudar e melhorar a qualidade de vida das crianças, mas se fizermos juntos e com a colaboração da família, será muito melhor. Em nossa prática profissional, cada vez mais os pais se surpreendem com o fato do fonoaudiólogo enviar atividades para fazer em casa ou pedir para ter um caderno para fazer as lições de casa. Um caderno com diferentes tipos de tarefas que devem ser feitas e corrigidas semanalmente para colocar em prática todas as recomendações propostas para cada criança em particular. Se durante a sessão terapêutica são realizadas inúmeras tarefas, então por que enviamos tarefas de casa? Vou tentar explicar isso. O sucesso da correção ou solução dos problemas das crianças é determinado pela colaboração da família em uma série de estratégias psicológicas e pedagógicas. Nós, os profissionais, por sua vez, devemos sempre ter em mente que não é fácil organizar momentos de trabalho com uma criança em casa. O fato de realizá-la supõe um esforço por parte da família, como reduzir o tempo da tarde, que normalmente é gasto em tarefas domésticas, encontrar um horário específico para sentar com a criança à mesa, organizar o espaço de trabalho, oferecendo todo o material necessário, pode ser adesivos, espelho, lápis, marcadores, cadernos, etc., e prosseguir com a realização das atividades propostas pela fonoaudióloga, que dependerão do objetivo do tratamento, ou seja, a precisão articulatória, vocabulário, aspectos gramaticais, alfabetização e etc. As tarefas propostas para casa podem ser diversas. Alguns deles podem incluir alguma parte em que seja necessário realizar alguma tarefa ou incluir algum elemento criativo que, sem a ajuda de um adulto, será difícil fazer.
Vou dar um exemplo. Em uma das tarefas de ampliação do vocabulário lexical, é necessário fazer um desenho de um objeto específico. Nossa criança não tem talentos artísticos, então ele vai pedir ajuda aos seus pais. Se também não forem capazes, terão que procurar uma alternativa em revistas, recortar e colar. Tudo isso requer tempo e envolvimento por parte da criança e da colaboração da família. Os pais podem oferecer em casa o melhor espaço de trabalho e os melhores materiais, deixar a criança sozinha para fazer os trabalhos de casa e continuar com as tarefas domésticas. Dessa forma, nós vamos promover a independência da criança, o que é muito necessário. Mas como vimos no exemplo, a colaboração familiar, ou seja, a ajuda de um adulto e a sua presença podem ser essenciais para a realização de qualquer tarefa sugerida. É importante que a criança realize as atividades, mas é aconselhável que isso esteja sempre sob supervisão de um adulto. Dessa forma, vamos promover a sincronia e a aquisição de novos conhecimentos por ambos. Nesse caso, o pai poderá servir de modelo e relembrar o que foi aprendido durante a realização de tarefas em outros contextos comunicativos e familiares. A realização de determinadas tarefas em casa, propostas pelo fonoaudiólogo, irá disciplinar e preparar para a realização responsável de outras atividades. Às vezes, ao ver que o dever de casa também é feito na fonoaudiologia, os pais chegam à conclusão que nós, profissionais, queremos que eles realizem nosso trabalho, enquanto o fonoaudiólogo se dedica apenas a corrigir e orientar, e isso não é certo. Somente com dedicação regular ao tratamento e colaboração familiar, pode-se alcançar uma dinâmica positiva e consolidar o exercício aprendido nas sessões do fonoaudiólogo. A fonoaudióloga ela vai oferecer um trabalho sistemático em que a colaboração familiar desempenha um papel muito importante. Dessa forma, nossa criança aprenderá a usar o que adquiriu e deixará de cometer erros de todos os tipos. A realização de atividades fonoaudiológicas em casa tem outros aspectos positivos. O dever de casa passa a fazer parte da rotina diária. A criança se acostuma com as lições sistemáticas e desaparece a rejeição de atividade de outra natureza que exijam uma dedicação mais específica. E quais são as tarefas que o fonoaudiólogo pode enviar para casa? Atividades para o desenvolvimento de habilidades motoras finas, como parte da melhoria do desenvolvimento global da criança. Seu objetivo não é melhorar a fala ou a linguagem, mas sim a coordenação global da criança. Também pode ser enviado exercícios articulatórios ou massagem, que deve ser sempre contextualizada. Ou seja, eles nos ajudam a preparar o aparelho fonoarticulatório, a ativá-lo, para poder realizar as tarefas de articulação, que sempre incluirão componentes verbais. Você tem que lembrar que um simples mover a língua de lado não vai melhorar a articulação, não vai contribuir em nada. Cada movimento não verbal é feito para prosseguir depois de um comportamento verbal. E o que precisamos para fazer isso? Uma lista de atividades não verbais com a sua tarefa verbal correspondente. Um espelho, um modelo adulto, tarefas para desenvolver a audição fonética e as habilidades de análise e síntese do som, atribuições para moldar a estrutura silábica de uma palavra e tarefas lexicogramaticais projetadas para esclarecer e expandir o vocabulário das crianças e ensiná-las a usar seus conhecimentos, suas habilidades e habilidades na fala independente.
Na colaboração familiar, que tarefas você pode fazer? Denominação, que é o nome da lista de compras, por exemplo. Responda e faça perguntas, como jogos de enigmas. Alterar palavras com opostos e diferentes. Coordenar as diferentes partes do discurso. Usar um esquema com palavras de referência. Escrever uma história descritiva. Fazer perguntas sobre temas e usar uma sequência de imagens e depois descrevê-la. O que os pais devem saber quando realizam as tarefas propostas pelo fonoaudiólogo em casa? As tarefas propostas seguem um plano individualizado. Sua seleção e preparação demandam tempo e dedicação por parte do profissional fora da sessão contratada. Por esse motivo, sua não realização, em algumas ocasiões, pode ser considerada uma falta de respeito ao seu trabalho, né? A duração das tarefas não pode exceder a das sessões terapêuticas. O máximo não pode exceder a 20 minutos. No caso desse tempo ser prolongado, pausas curtas devem ser feitas. Dessa forma, evitamos o cansaço e a fadiga da criança. É importante antecipar para a criança o que vamos trabalhar e no que vamos trabalhar. Você também tem que preparar o espaço de trabalho. Aqui podemos solicitar a colaboração de nosso filho para aumentar sua responsabilidade na realização da tarefa. No momento da nossa sessão em casa, o adulto deve estudar a tarefa previamente. Por favor, não faça na frente da criança ou no local. Aproveitaremos também para distribuir a tarefa em partes, né? A fase do jogo e a fase do trabalho. Você tem que escolher o momento exato em que vai ser feito. Não podemos começar a trabalhar para a sessão de 20 minutos em uma noite de domingo, por exemplo. Se for fim de semana, é melhor dividir a tarefa em pequenas partes, porque esses dias devem ser usados para descansar. O adulto deve ler e explicar as tarefas em voz alta e se certificar de que a criança entendeu. O adulto anotará as respostas da criança, não as corrigirá no caderno, mas poderá dar a opção correta com base nas orientações anteriores do fonoaudiólogo. As correções feitas pelo adulto devem ser caracterizadas pela delicadeza e respeito, né? Nunca usaremos autoridade ou punição. Se o terapeuta enviar a mesma tarefa várias vezes, haverá uma razão para isso. Você tem que fazer isso também. A criança realizará as atividades individualmente sob a supervisão do adulto. Aprenda e cultive a paciência e o desejo de ajudar o seu filho a ter sucesso. É importante elogiar as crianças após cada conquista, por menor que seja. Dessa forma, vamos despertar o seu interesse e o seu envolvimento. Nós o ajudaremos, mas nunca faremos o trabalho por eles. Os pais devem seguir as recomendações e orientações propostas pelos fonoaudiólogos, pedir-lhes conselhos e tirar todas as suas dúvidas. Os profissionais estão aqui para ajudar. Se algo não for entendido, pergunte. O nosso trabalho é ajudar as crianças e as suas famílias, formando uma grande equipe juntos. A única maneira de atingir os objetivos de forma eficaz e eficiente é combinando os nossos esforços. Uma parte importante e integral do trabalho de correção de dificuldades de qualquer natureza na criança é a interação bem próxima, baseada em uma equipe formada por fonoaudiólogo, criança, família ou o professor também. Para alcançar o resultado mais eficaz, é necessário que o trabalho proposto seja realizado diariamente para promover a generalização dos conceitos adquiridos nas sessões terapêuticas
no consultório do fonoaudiólogo. É importante ter em mente que o resultado esperado e alcançado, desde que o trabalho realizado seja sistemático e que se obtém seja estabelecido a longo prazo. Devemos lembrar que uma fala clara e correta será essencial para a criança ao longo de sua vida. Por isso, é preferível que as dificuldades presentes na infância sejam resolvidas nessa fase, sempre no devido tempo. Portanto, a colaboração familiar é fundamental para o correto desenvolvimento lexical da criança.